Pode crer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo, mas que bom que você está conosco. Mais um Pode Crer. É isso mesmo. Aqui nós falamos da Bíblia sem a religião, porque acreditamos que a Bíblia é um manual de nossa existência. A palavra de Deus, ela é compromissada com princípios e valores. E que tem um rei e um reino. O rei é Jesus e o seu reino. E nós somos seus filhos e cidadãos desse reino. E se você concorda com a gente, fique conosco, porque aqui você vai ver muita coisa boa. E comigo, meu nobre amigo André. E aí, beleza? André, galera. o que aconteceu com você? Seu cabelo está diferente, tá? Você veio de moto? Aconteceu? Tá assanhado o seu cabelo? Os nossos telespectadores não tem que ter uma imagem de como tem sempre de você, né? Um galã, Eu tomei um choque, o cabelo foi pra cima. como diz meu irmão Alexandre, o galego dos olhos verdes. Mas veja bem, meu cabelo tá assanhado, é sério, Rapaz. Mas não se preocupe, não contavam com minha astúcia. Sim, Eu e aí? tenho aqui simplesmente O o quê? H-Expert, H-Expert? o melhor Rapaz. óleo para cabelo que existe. Peraí, já sei. Da Rinode, é? Com certeza. Para Então, o dia. mostra. Não acredito, que não. fragrância. Aí, Rapaz. maravilhoso. Então, simplesmente. Ao vivo, gente, ao vivo isso aqui, ó. Então, vem com aquela cor Rapaz, maravilhosa. veio preparado, Para isso é mais sedoso do que alinhamento, cara. mais cheiroso do que penteadeira de novela. Oh, Isso. é o cero de quê? Diga aí, doutora, por favor. Cero É um pré-shampoo, né? Isso, pode ser usado para Pré-shampoo. A mulherada vai ficar. Inclusive, Rodinha pra saber onde compra. Aí eu vou dizer a você, sabe onde você compra? Você adquire esse produto maravilhoso na GS Distribuidora. Não perca tempo. Ah, e tem o chá aqui, gente. André, Expert. vamos aqui fazer o nosso brinde, né? aqui. Brinde a vida que Deus nos dá, a vida em abundância que Ele nos proporciona, né? Temos também aqui a arte modular, tá? Pensou em móveis planejados, pensou arte modular. Lá onde as pessoas são super valorizadas. Então, precisou de móveis planejados, arte modular, tá? E aí, deu grau agora? Rapaz, agora voltou a ser o galã do zóio azul, de novo, zóio verde, né? Como diz Alexandre. É Alexandre. André, hoje nós estaremos inaugurando um quadro chamado Preste Atenção. E eu quero convidar você a Mas escolher aqui. consiste em quê? Esse quadro são textos, tá? E você é pego de surpresa, você tem que fazer Eu já sabia. e você tem que falar. Pegadinha do pastor. Pegadinha do pastor, não pode crer. Escolhe aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Você quer qual? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, qual? A quinta, vai na quinta, vai. A Vamos ver o que é que diz. A quinta. Olha o que diz aqui. Vamos lá. São versículos bíblicos ou São textos que remetem aos princípios que a Bíblia desenvolveu para nós. Preste atenção no que diz aqui, ó. Deus sempre tem um caminho, mesmo onde parece não haver saída. Cara, eu fico arrepiado com isso aí agora. E aí, André? E aí? Deixa eu colocar para que a câmera pegue bem aqui. E, pessoal, vou confessar um segredo aqui, tá? Os temas que nós discutimos aqui não são previamente acertados. Eu trago o tema e Ari entra na discussão. E como não existe coincidência, eu não acredito em coincidência de forma alguma, eu acredito sempre que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Como eu digo, eu trago o tema, né? E Ari só sabe do tema na hora que a gente já está fazendo o programa aqui ao vivo, não tem esse negócio não. Pegadinha de fogo. E, cara, o tema que eu trago hoje é exatamente Deus sempre tem um caminho mesmo onde parece não haver saída. Exatamente. Era isso que a gente estava no seu coração? Você pode até... Você quer discutir sobre isso aqui, né? Esse é o quadro. Trazer, assim, quantas pessoas hoje estão nos assistindo e ela está em uma situação onde ela não entende que existe saída mais para a vida dela? Cara, é exatamente sobre este assunto. E a Bíblia tem resposta para isso? Com certeza. Eu acredito que você tenha trazido isso com alguma
com uma referência bíblica. Talvez não seja a que eu vou trazer, que traz isso também, mas veja a riqueza. Né? Por exemplo, para isso aqui eu tenho uma resposta muito interessante na história de José, o 11º filho de Jacó. Qual seria a sua referência aqui? A minha referência sobre isso aqui está descrito no livro de Mateus, veja, bem diferente. Quando os discípulos são ali pegos de surpresa, e Jesus quer despedir a multidão, e eles dizem, Senhor, como é que a gente vai dar de comer esse povo todo? Só está de rango no bolsa japonês. E ele diz assim, uai, vocês não podem dar de comer para eles, homens de pouca fé? Até os discípulos não estavam vendo saída naquela situação ali. E a Bíblia diz que ele foi lá, deu graças, perguntou o que a pessoa tinha, aí um segredo interessante também, o que é que vocês têm aí? Jesus, ele era extraordinário nesse sentido, porque ele queria ensinar você o tempo todo a usar as armas que o reino dos céus te dá, proporciona para você. E aí ele pega, dá graças, aquilo que você já tinha falado foi fabuloso. A primeira coisa, você agradece para receber. Te dou graças porque sempre me ouves. É fantástico essa frase. Quando você agradece, você vira a chave para receber. E aí acontece o milagre que acontece até hoje e o que eu acredito que vai acontecer na tua vida se você acreditar. O milagre da multiplicação. Aquilo que não havia saída para aquele povo ali ser alimentado, mais de 5.000 pessoas. E de repente ali está todo mundo comendo. E olhe, não foi só uma vez só não, viu, André? Foram 2 vezes. Uma vez foi 5 pães e 2 peixinhos, e outra vez foram 7 pães. E tem um código interessante aí, porque 5 representa o número da graça. E 7 representa o número dos 7 Espíritos de Deus, descrito em Hebreus, no capítulo... Hebreus não, desculpe. No livro de... Não é Hebreus, me falhou a memória aqui, não é Hebreus, é Isaías 11. No livro de Isaías 11 fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, veja que conectividade, para mostrar a você que tem saída para a tua vida. Agora eu quero ouvir você. Aonde você viu também esse texto? Você conhece alguém? Você, a riqueza do texto. Você conhece alguém na Bíblia que tenha tido tantas desventuras quanto José? Tirando Jó. Tirando Jó. Né? Jó é um caso extremamente à parte. Mas José, a história de José é uma história extremamente rica, né? Porque José é o 11º filho de Jacó, era o filho mais novo, era o caçula, né? Era o raspa de tacho, como nosso pai falava. Né? E José era muito querido pelo pai, né? E isso levantava certos ciúmes dos irmãos também e tal. E aí José ganha uma túnica do pai, né? Recebe aquele presente, e alguns irmãos ficam com inveja daquilo, com ciúme mesmo, talvez porque nunca tivessem ganhado, recebido. A gente volta para aquela questão lá do pai, do filho pródigo, né? Naquela discussão que a gente teve sobre o filho que nunca era visto, ou o filho que às vezes não se apresentava, né? São visões diferentes. Mas o que acontece é que os irmãos de José tinham ciúmes dele e decidiram matá-lo, né? Vamos. 2 ou 3 se juntaram lá, influenciaram os outros e rapaz, vamos matar José, quer dizer que ele tem tudo, ganha tudo, tem o carinho de todo mundo, tal, não sei o quê. E a gente nada. Já pensou. Esse moleque, rapaz, leva tudo, cara, bora acabar com a vida dele. Irmãos. Sempre irmãos. Quem mais machuca é quem mais está perto. Quem mais machuca é quem mais está perto, até porque pela convivência. E aí, me permitam segurar um pouco esse texto aí. Quem mais machuca é quem mais está perto. A gente, então, precisa preparar nossas emoções, nos preparar para que sempre algo possa acontecer nesse intervalo na vida das pessoas, porque as pessoas que devem estar nos assistindo agora podem estar passando por uma situação dessa com seus irmãos. Com certeza. Irmão de sangue que eu estou falando. Tá? Irmão de sangue, irmão de fé. Amigos. Isso fez você cair por entender que foi uma pessoa tão próxima, mas isso é muito mais comum do que você imagina. Extremamente. E é mais doloroso também. Por isso que o perdão precisa estar em dia. Por isso que o perdão precisa ser um botão de ativação. Então, o mecanismo tem que ser sempre o que Jesus já tinha falado.
Perdoe não só 7 vezes. Até 70 vezes 7. 70 vezes. Infinitamente. Por quê? Porque você se livra do problema. O perdão não beneficia quem é perdoado. O perdão beneficia quem ativa o botão. E José perdoa, inclusive. Né? Mas a gente vai chegar lá. Então, o que acontece? Vamos matar, não mata, nós vamos botar no deserto para morrer, não, e vamos vender para os beduínos, vamos vender para a galera que migra pelo deserto. Então, assim sucedeu. José é vendido, né? José é passado para as pessoas. E então, imagine, veja, olha a condição. O cara sai de uma condição de filho querido de Jacó, gozando das primícias desse sentimento, filho de Raquel, né, a grande paixão, né, do pai, né, que vai ser uma outra abordagem que a gente vai fazer aqui, que é a história de Jacó, e a persistência de Jacó no propósito que ele tinha, né? E, de repente, esse menino está numa situação agora, vira escravo, cara. E aí vai parar na casa do capitão da guarda do Egito, Potifar. Né? Vai ser escravo, vai ser mais um. Só que José não era mais um. José sempre fez uma coisa que, na verdade, é o princípio da prosperidade judaica. José sempre fazia tudo com excelência. José não se metia em alguma coisa para fazer meia boca. José não fazia de qualquer jeito. José não armengava. José só se metia para fazer aquilo que tinha de ser feito. Com excelência, entrega total, pancada na moleira. Potifar, quando começa a olhar aquele menino, diz: rapaz, botei o menino para limpar chão, o chão só vive brilhando. Botei o menino para limpar móvel, nunca mais vi uma poeira. O menino nunca reclamou de nada. Ó, tem gente precisando ouvir isso aí. Você está numa situação, às vezes, agradeça a Deus o seu trabalho, agradeça a Deus a oportunidade que lhe foi dada. O que tem de gente que pede a Deus um emprego, Deus abre uma porta de emprego, 3 dias depois já está lá reclamando, vai ter que acordar cedo, não sei o que. Bicho, a mesma maledicência do povo no deserto, que fez o povo passar 40 anos em vez de 40 dias. Hoje em dia a gente vê a mesma coisa, a gente só vê pessoas murmurando, em vez de agradecer, murmuram, reclamam, criam fofoca, criam estresse. Isso é pesado, cara, deixa uma atmosfera ruim. Me permita, André, entrar nesse tema que eu achei muito importante. O empregador, né, o empresário, ele quer comprar, não é o trabalho da pessoa, ele quer comprar o resultado do trabalho da pessoa. A eficiência do trabalho é que faz você permanecer no trabalho e crescendo. Exatamente. Se você entende que ganhei um trabalho, mas não preciso trabalhar, então você já está desempregado mesmo antes de ser demitido. Já está desempregado várias vezes, inclusive. Entendeu? O comportamento vai para outro lugar. Por isso que o que você falou sobre a eficiência de José é um princípio da prosperidade judaica. É esse o grande segredo até hoje do povo de Israel. O segundo princípio é cuidar da imagem. Porque está atrelado a fazer tudo com excelência. Até porque quando você faz tudo com excelência, você vai ser sempre lembrado. Isso é comunicação silenciosa. As pessoas estão olhando você o tempo todo. O tempo todo. Se eu fizer o programa aqui de camiseta regata ou camisa rasgada, as pessoas vão olhar: oxi, esse cara aí. A não ser que você falando de surf, né? É preciso que haja um contexto. Sem contexto, você pode fazer, mas a imagem, você vai fazer entrevista de emprego, você pode até não ter roupa nova, etc e tal, mas vá com a roupa limpa, passada. Que mostra eficiência. Porque as pessoas vão olhar assim: olha, vem da pobreza, mas trata com excelência todas as coisas, porque você vai ser visto desse jeito. E tudo que você fizer, faça com excelência. Não espere, não já tem a ordem dada, não já tem o rol de ações para fazer. Espere ninguém estar mandando 1, 2, 3 vezes, não, porque você vai ser lembrado por isso. José foi lembrado pelo quê? Pela excelência com que fazia as coisas. Então, o Potifar começou a entender, e no meio de todos os empregados que ele tinha, havia um menino recém-chegado, um escravo, fazia tudo com excelência, com nível de excelência. Lembrando que ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Ele era escravo.
Ele não era empregado, ele era escravo, ele não recebia dinheiro por aquilo. Ele estava ali sob o jugo de Potifar, que tinha poder sobre a vida dele. Então José faz tudo com excelência, é reconhecido, e Potifar diz: cara, você tem o dom de administrar as coisas. Rapaz, minha casa tá outra. Meus negócios prosperaram depois de você. Exatamente. Toma um anel aqui, meu irmão. Tudo aqui é seu, é você que manda de tudo, só não pegue minha mulher. Veja que coisa interessante. Olha o caminho. Deus sempre tem um caminho. À primeira vista, ele é vendido pelos escravos. Imagina, olha a ideia. Qual era a saída de José? Nenhuma. Foi vendido. Deu graças a Deus porque não foi morto. Foi vendido como escravo. Vê, olha a guinada. Filho mais querido passa a ser escravo de alguém que ele nem conhecia no Egito. Não é verdade? Olha a guinada, olha. Só que havia um plano. E aí onde vem, né? Isso. Só que eu ainda não vou falar do plano. Então José fica como administrador da casa e há o interesse da mulher de Potifar por ele. José era tão caveira, tão dedicado na missão, ele chega para a mulher e diz: não, meu senhor Potifar só me deu a liberdade de chegar até aqui, ó, dentro da casa. A senhora eu não toco. Então a mulher, por ter sido rejeitada, cria uma situação, inclusive uma situação comum hoje em dia. Denunciação caluniosa. Né? Muitos homens têm sofrido denunciações caluniosas. Depois se descobre que... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Neymar teve uma situação com uma certa moça, que ele mandou buscar a moça em Paris, e a mulher estava acusando que ele tinha agredido ela, batido. Por sorte, havia gravações que a própria mulher fez e que foi o contrário. Se não houvesse as imagens, a prova ali de que ele não a agrediu, na verdade, que foi o contrário, que foi... ela se arrebentado. Imagina, e agora, recentemente, de novo, né? Fizeram uma ação dessa. Enfim, mas tá cheio. O cara famoso. Se você vai hoje em dia, a quantidade de denunciações caluniosas, e isso é um desserviço, inclusive, aos casos que acontecem de verdade. Sim. Tá? Que homens agridem mulheres, por exemplo, mas já tem tanta, né, denunciação caluniosa, tanta mentira, que termina quebrando. Os investigadores vão fazer, já vai com o pé na frente. Aquela brincadeira de criança em rio e mar que tá brincando de se afogar. Chega uma hora que, quando tiver de verdade, ninguém vai acreditar. Aconteceu com um amigo nosso isso, né? Luciano, lembra do Luciano? Se afogou desse jeito, né? Porque já ninguém acreditava mais que era verdade. Então, veja, só que o que é que acontece e o que eu estou dizendo aqui não é para dizer que não acontecem as ações de homens agredindo mulheres, não é nada disso não, porque acontece. Acontece muito, muito. Né? Existem muitas mulheres que vivem situações tóxicas de relação, né, dentro de casa. E sem falar não tem nem a quem recorrer. Aproveitando o ensejo, sem falar nas diversas formas de preconceitos que hoje a mulher sofre, que a gente condena também. Por exemplo, a gente tem um programa chamado CoutoCast aqui na nossa... Você pode procurar aí canal CoutoCast, que trouxe um tema muito delicado, que é um preconceito velado contra as mães de dependentes químicos. Além da mãe sofrer pelo fato de já ter um filho nas drogas, ela ainda sofre de novo porque as pessoas colocam a culpa sobre ela e os filhos estão nas drogas por causa dela. Muitas vezes ela está cuidando sozinha. Não tem pai, né? O safado, o sem vergonha, o irresponsável do cara que fez abandona a mulher e aí não cuida dos seus filhos, ela tem que se virar sozinha, dar conta de tudo e ainda é cobrada dela e aquela pessoa está nas drogas por causa dela. Então, existe um peso muito grande que a gente precisa olhar para a mulher, olhar mais de entender esse perfil e não processar esse julgamento também. Infelizmente, as pessoas têm um pré-conceito, pré-traço-conceito, que já credencia as pessoas a julgar. Exatamente. Né? Mas, assim, a gente torce para que as pessoas se conscientizem, né, de que
E no caso de José, ele correu da mulher de Potifar. Ela se rasgou a roupa. E disse que ele tinha... E aí os guardas chegam e ela diz, olha, ele tentou me estuprar, ou tentou me violentar, né? Sim. Tentou alguma coisa contra mim, e aí quem iria acreditar que não era verdade o que ela estava dizendo? Então ele vai para essa situação, Potifar deve ter dito, cara, dê tudo, tá tudo aqui à sua disposição. Eu lembro, sabe o quê? O profeta, decepção de Potifar, o profeta quando chega para Davi e diz, olhe, havia um rico, um homem rico que tinha tudo ao seu alcance, e havia um pobre pastor que só tinha uma ovelhinha, né? Profeta Natan chega para ele e diz, aí Davi, e esse homem rico, em vez de pegar das suas ovelhas, matou a ovelhinha lá do pobre. O que o senhor acha disso? Este homem é digno de morte, né? Pois é, Davi, é você, cara. Eu estou fazendo Ele matou o dono da ovelhinha e pegou a ovelha. É isso, eu estou fazendo essa analogia porque o sentimento de Potifar, de olhar para José... Ele dei tudo, José. Ele dei tudo, José. Você era um escravo. Você me sacaneia, cara. Só que José vai dizer, eu não fiz nada. Como é que você tá? Você batom na cueca, não tem. Rasgou, cara. Mas veja, novamente, Deus sempre tem um caminho. Quer dizer, José foi para onde? Porque o cara não matou ele, né? Não. Porque Deus tinha um propósito. Rapaz, só Deus, porque para livrar José da morte, ele não tem outro jeito. José, então, vai para onde? André, por 2 vezes você fala isso. Deus sempre tem um caminho. Na primeira vez, José agradece porque ele ficou vivo. A segunda vez, a mesma coisa. Ficou vivo. Ou seja, quem está nos assistindo agora precisa entender o seguinte: você está vivo? Já agradeça. Você está vivo? Já agradeça. E a sua eficiência vai trazer de volta tudo aquilo que você quer e que você sonha. Porque se você está sendo justo diante do Senhor, Ele trará justiça sobre a sua vida. E traz porque ele honra a palavra dele, né? E principalmente porque ele tem um propósito com José. E tem com você, com qualquer pessoa que está sendo injustiçado, né? A Bíblia diz claramente que você será um bem-aventurado se você for uma pessoa injustiçada. A justiça de Deus nem tarda, nem falha. Leia o Salmo 23. Estarei contigo todos os dias de tua vida, né? Essa promessa é muito forte, cara. E está mesmo. Porque o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Eu já estou preenchido. E Ele me conduz a verdes pastos, me guia calmamente a águas tranquilas. Deus é paz. Mesmo no turbilhão de coisas acontecendo, mas Ele traz essa paz. E José tem essa convicção. Ele vai parar na cadeia e por lá fica um bom tempo preso injustamente. José não permitia que a sensação de falta, que é o que mata muitas pessoas, que é a ansiedade, chegasse nele. Tem gente que está assim, meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo? Nem aconteceu. Mas a sensação da falta, de que pode faltar, já vai matando a esperança e a fé das pessoas. É porque na hora que você perde a fé, você perde tudo. Você perde o rumo. Totalmente. Então José, eu estou fazendo uma analogia aqui, imagine que o José disse, rapaz, eu saio da minha casa, viro escravo, depois fico como o dono da casa, e aí eu venho parar aqui na cadeia, deve ter alguma coisa nisso. Conhecendo Deus como ele conhecia também, né? Deve ter algum propósito nisso. Eu acredito que era isso que tranquilizava. Né? Alguma coisa tem aí, né? Porque Deus está querendo alguma coisa nisso. Sabe por quê? Porque quem tem a vida comandada por Deus sabe que nada chega. Se aquilo está acontecendo por permissão de Deus, é porque existe um propósito naquilo ali. Muita gente passa por problemas, às vezes as pessoas procuram os problemas. Sim. Quando os problemas surgem, que não são procurados por você, porque que não são da sua escolha, pode ter certeza que Deus tem um propósito naquilo ali. Ele está ensinando a você, neste trajeto, algo e quer que você aprenda. E quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai disso. O povo no deserto teve que passar 40 anos para aprender.
Né? Quem Perfeito. nasceu no deserto já não queria, mas não conhecia o Egito e disse, eu não quero ficar aqui não. Então a mentalidade muda completamente. José vai parar na cadeia, fica um tempão só aguardando aquilo que estava preparado para ele, cara. Até que um dia, depois de muito tempo, entendeu? Acho que anos, inclusive, chegam duas pessoas novas na cadeia, um cozinheiro e o copeiro do faraó. O que foi que aconteceu? O faraó descobriu que botaram veneno na comida. Ele quer saber quem foi. Aí o copeiro dizia, foi o cozinheiro dizia, foi o copeiro, ninguém sabia, etc. Só vai sair daqui depois que se descobrir, né? Aí o copeiro vai ter um sonho, salvo engano foi o copeiro, tem um sonho, não sabe decifrar e conta a José. Aí José, olha, cada um descobre o Davi que tem em si, né? José sabia do dom que tinha de decifrar sonhos. Ele diz, eu sei decifrar isso aí, cara. Eu sei decifrar. O negócio é o seguinte, um de vocês dois, você vai viver e o outro vai morrer, porque vai se descobrir que foi ele quem colocou o veneno. Aí tem uma coisa interessantíssima, uma lição maravilhosa. Nunca perca uma oportunidade de dizer quem você é. Nunca perca. Se passar o momento, já foi. O que aconteceu? Quando José termina de dizer ao copeiro, ou foi ao cozinheiro, o que ele tinha interpretado, lembre-se de mim quando você sair daqui, um dia se você puder me ajudar. O ladrão da direita, Senhor, lembra-te de mim. Não perdeu a oportunidade. O ladrão não perdeu a oportunidade. Senhor, lembre de mim. Era a última e ele aproveitou. Quantas vezes a oportunidade passa pela frente das pessoas? Pessoas por preguiça, por vergonha, por medo. Vai lá, ler meu livro. As correntes que te prendem são de papel. E são. É vergonha de falar, uma vergonha de pedir. Hoje, no evento onde eu estava, aconteceu isso. Você vai perder essa oportunidade de falar com uma pessoa com quem você quer falar ali, tá? Uma determinada pessoa queria falar com a outra lá e queria dizer: olha, eu gosto de você, eu sigo você e tal, não sei o que. Tal. Tu vai perder a oportunidade agora. Para quando você terá outra chance dessa? Quando José teria outra chance dessa? Era só aquela. O José disse: olha, eu interpretei o sonho, você vai viver, o outro vai morrer. Agora, meu irmão, na primeira oportunidade que tiver, lembre de mim, tá? Para me tirar daqui, assim, porque eu estou sofrendo aqui, etc e tal. Veja, se José não diz isso para o copeiro, dificilmente ele lembraria. Verdade. Tá? E aí, quando os dois voltam, né, para o serviço do faraó, aí se descobriu realmente quem foi, matou-se o cara, e o que ficou vivo disse, rapaz, é mesmo. O tempo passou, alguns anos se passaram, o Josézinho ainda estava lá, ainda aguardando pacientemente, né, aquele inferno de uma prisão, até o dia que o faraó acorda angustiado. Olha, eu tive um sonho aí, chama os meus magos, os meus bruxos, os meus feiticeiros, os meus cartomantes, os meus astrólogos, sei o que for. Ninguém soube decifrar o sonho do faraó. Aí o copeiro, ó, mas tem um cara na prisão, se é que tá vivo ainda. O cara decifrou, cara, o meu sonho e deu tudo certo. Aí o faraó parou, que também não perdeu a oportunidade. Disse o quê? Mande buscar este homem. Quero ver esse cara que estava com angústia. Olha, Deus é maravilhoso. Né? Deus faz aquilo que é necessário. Angústia no faraó, porque teve um sonho, ele acreditava nos sonhos e precisava que ele fosse decifrado. Todo mundo falhou. Aí vai o copeirinho lá, lembra de Zezinho preso há muitos anos com a barba gigante, já aquela coisa toda. Aí chamam José, o faraó conta o sonho, que 7 vacas gordas, maravilhosas, vistosas, são engolidas por 7 vacas magras, e depois 7 espigas gordas, maravilhosas, cheias de milho, engolidas por 7 espigas magras. Eu não sei se a ordem é primeiro a vaca ou milho, mas dá nisso. E aí José para e disse, olha, faraó, já entendi.
você vai vivenciar 7 anos de grandeza, de prosperidade, de fartura, tudo de bom. Depois vai vivenciar 7 anos de miséria, de escassez pesada. Aí o farol começa a tremer. E agora, como é que eu ajo? Aí vem uma coisa muito interessante para a vida ali. Tem muita gente só aponta problemas. Você tem esse problema, mas nunca aponta uma solução. Diferença na vida da pessoa, não é para quem aponta problema, é para quem aponta solução. Você vai ser sempre lembrado pelas soluções que você dá às coisas, cara. Perfeito. Quem é que prospera no trabalho? É quem aponta solução. A solução para os problemas. A melhor coisa do mundo é você chegar num trabalho onde está cheio de problema. Porque se você chegar com solução, em vez de reclamar, você vai ser lembrado por aquilo. José, esse problema, cara, tem solução. Fala, veja bem. O melhor caminho, sabe o que é? Você aproveitar o tempo da bonança, juntar, cara, para se preparar para o que vem depois. O que os europeus fazem no inverno? Trabalham, não vou falar da Idade Média, trabalhava durante o verão todo. Para não trabalhar no inverno. Para no inverno, vai trabalhar como no inverno? Tudo gelado. Fazer igual, no inverno você usufrui do que você vê. Pronto. Ari, a vida é assim. Você trabalha, você dá a sua parte no quinhão para você usufruir quando mais precisa, cara. Exatamente. O inverno tá tudo gelado, você não sai de casa na Europa. Um amigo nosso, Charles, mora na Holanda e ele fala assim, tem nem sol. Até 1 mês e meio sem ver o sol, que inclusive tem para quem é latino, né? Quem é da América Latina, ficar sem ver o sol é um negócio absurdo lá, porque gera tristeza. Porque você não tem energia do sol, você não tem o que a gente vê todo dia aqui brilhando, etc. Né? Verdade. Mas o que acontece? Então você se prepara, porque você sabe que vai precisar daquilo que você está fazendo. E aí José deu a ideia de se prepararem, preparar silos. Vamos construir galpões, né? Silos gigantescos, vamos armazenar tudo, deixar tudo armazenado para quando chegar a escassez. Teve um bônus aí. Não só teve trigo, né? E tudo que plantava durante o tempo de escassez, como gente de todas as partes, né? Foi comprar no Egito, porque ninguém tinha se preparado para isso. Não existia alimento em lugar nenhum. Porque eles não tinham informação. Olha a vantagem de você ter Deus, cara. Você sempre está atualizado. Você sempre está à frente das coisas. Ele sempre te atualiza. Você está na vanguarda do negócio. Você está lá na frente, sua caminho já está lá. Por isso a gratidão, porque você agradece agora para receber. Entendeu? Então Zezinho vai o quê? O Egito aumentou absurdamente sua expansão territorial. Porque os caras já não tinham mais dinheiro, tem terra, vamos trocar por terra. Então bora aqui, pega esse pedacinho aqui, esse aqui. Até que quem foi comprar? Os filhos de Jacó, os irmãos dele. Encontram quem? José. José lembrou deles. Acredito que como tem um plano, né? Como já se tinha passado muito tempo, os irmãos não reconheciam. E a visibilidade, né? Outro homem, outro ser, né? E jamais iria imaginar, até porque tinham dito a Jacó que ele tinha sido morto por uma fera. Por uma fera. Mas ele conheceu, aí perguntou quem eram, tal, quando ele se certificou de quem eram, mandou colocar os produtos lá para dizer que foi roubo. Quando eles estavam indo embora, os guardas chegam, vocês roubaram. Não, Egito não, tá aí, vamos ver. Mas o Egito pode revistar. Tá aqui. Plantaram um problema. É o seguinte, quem é esse jovem aí? É o filho mais novo nosso. Depois de Jacó, Deus tinha abençoado. Depois de José, Deus tinha abençoado com Benjamim. Isso. Que ficou sendo mais querido pela falta de José. Veja como são as coisas, né? Vocês vão voltar e trazer seu pai. Olha, esse menino vai ficar e vocês têm que trazer seu pai aqui. Bora. Olha aí. Agora imagine para esses caras, hein? Falar para Jacó. Perdeu um. E agora o remorso que vem também, né, rapaz? A gente sacaneou o menino. Nosso pai ficou triste. Verdade. Eu acredito que eles tenham se arrependido. Eu acredito. E aí Jacó vai, né?
Ele tem todo mundo ali, depois ele vai e se anuncia. Não, eu sou José, eu trouxe vocês aqui. E a pegadinha do Zezinho. Eu fiz isso, na verdade. Quando ele compreende que aquilo foi um plano de Deus, ele automaticamente... Pronto, ele olha, Deus sempre tem um caminho, mesmo onde parece não haver saída. José estava na prisão, cara. Quem é que está numa prisão e vai acreditar que é possível sair daquela situação ali, como ele saiu? E ser, né, o que ele... Chegar onde ele chegou. Isso mostra que se você confiar em Deus da forma que José confiava, plenamente, e entendendo que tudo é um plano dele, você anula os sintomas de desesperança de dentro de você, você ativa toda a sua eficiência, que sabe se depende dela, porque é assim que Deus faz, e tudo funciona na sua vida. E tem mais um bônus aí, né? José ainda casa com a filha de Potifar, né? Com Azenate. Quando ele se transforma no governador do Egito. Eu acredito que ele tenha se afeiçoado pela menina também, né? Viveram ali e tal. José já era outro cara, né? A eficiência dele, unida à mão de Deus o protegendo, fez tudo. Deus passou. Por isso que a gente volta sempre à tecla. Você precisa ter fé e confiar no Senhor. A Bíblia diz, e é claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Foi por isso que Davi escreveu: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Acabou. Esse é o segredo. Veja como há homens como Davi, como José, Isaías, Jeremias, os caras parece que tinham uma linha de costura, né? E tinha, né? Eles tinham essa linha de costura. De harmonia e de entendimento de quem Deus era e o que ele poderia fazer. Então, por isso que não tem caminho ou descaminho, né? Que não tem uma saída para Deus cria saída. Onde não tem porta, Deus cria porta. Onde não tem chão, ele coloca. Onde não tem barco, ele faz a água se solidificar para você andar. É isso aí. André, já fui aqui notificado que o nosso programa já está acabando. Ah, diretora. Caramba! Voou hoje. E meu cabelo assanhou não, né? Nada, seu cabelo tá ficou de galão. Tá com topete. Olha aí, mais uma vez. Também, né, com esse produto aí. Mas eu quero finalizar. Expert. Quem usa é expert. Daqui a pouco a gente volta para falar de novo do chá também. Mas eu queria deixar para você essa informação novamente. Preste atenção. Deus sempre tem um caminho, mesmo onde parece não haver saída. Entendeu? Repita comigo isso aqui, escreva nos nossos comentários. Ó. Você está passando por uma situação difícil onde você não tem saída? Então creia, Deus sempre tem um caminho. Mesmo onde não pareça haver saída. Então essa é a palavra para o seu coração. Preste atenção. Preste atenção. José prestou atenção nas oportunidades poucas que ele teve, mas ele se agarrou com eficiência e excelência e paciência. Eficiência, esperei com paciência do Senhor. E paciência. Então, se você está impaciente, se você for eficiente, for também praticar excelência, mas for impaciente, game over para você. Você tem que ter os três alinhados, ok? Deus abençoe. Mas vamos aqui falar dos produtos da Rino. O creme acetinado. Já passei. Já tomei minha água de coco, agora eu vou aqui. A gente aproveita a público aqui para se dar bem também. Né? Então a minha mão já está mais do que acetinada, está aveludada. Olha, nós recomendamos os produtos, porque são altos. Eu quero chá, eu quero chá. Tem uma chá ali. A gente já aziou a garrafa. Esse chá de frutas vermelhas simplesmente é algo. Você precisa experimentar esse chá. É muito bom. Não está aqui os perfumes, mas nós estamos providenciando vídeos, tá? Para que você possa ter acesso a todo o case. A nossa diretora está preparando muita coisa para que você possa empreender através do Instituto Arte da Fé. Olha aí, aproveitar a oportunidade, nós estamos falando aqui agora. O Instituto Arte da Fé vai promover o empreendedorismo através dessa
empresa poderosa que até em seus catálogos tem versículos da palavra de Deus. É a empresa que investe no reino do Senhor Jesus. Aqui também, Arte Modular, empresa que investe no reino também. Pensou em fazer móveis planejados? Pensou Arte Modular. E em breve nós vamos estar aqui com o Free Top também, viu? Estou lá atrás do Free Top também, viu? E quem quiser o livro de Stravinsky é só entrar em contato comigo no andrebrito.10, meu perfil no Instagram. De Stravinsky, eu recomendo você a botar agora aqui, ó, no comentário. Eu quero o livro de Stravinsky. Bote no comentário do nosso vídeo aqui, do nosso canal, porque esse livro vai destravar você. É um livro fantástico, baseado nos princípios e valores da palavra. Então é preciso que você tenha esse livro em sua casa. Mano, mais uma vez. Valeu, Ari. Até a próxima. Um abraço a toda a nossa equipe, Yane Couto, Raquel, Rafael, Alicia, todos que fazem parte do nosso staff aqui, do nosso time. Deus abençoe a sua vida, Deus guarde você e guarde a sua vida, e que você aprenda a aproveitar as oportunidades. Ari, uma pergunta para quem quiser fazer um podcast, começar a engrenar no caminho do podcast, faz o quê? Entra em contato com quem? Para usar, por exemplo, aqui a estrutura do nosso estúdio maravilhoso, magnífico. Estúdio Cablezel Studio. É só fazer o quê? Diga aí. É só entrar em contato com a nossa diretora Anne Couto. Está aqui o telefone dela aqui. E você tem toda a estrutura desse lugar, que é maravilhoso. Toda a estrutura vai ficar à sua disposição. E você realizar o sonho de falar daquilo que está no seu coração. No nosso coração surgiu o desejo de falar sobre a Bíblia sem a religião, porque as pessoas estão precisando de entender que existe a Bíblia sem a religião. Porque muitas pessoas estão achando que tem que passar por um homem. Mas já passou por um homem, só que esse homem era Deus, virou homem e voltou de novo. E como ele era homem, não deixou de ser Deus. Então ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Para você entender isso, você tem que estudar a palavra de Deus. Então, você não precisa de um outro homem sobre a sua cabeça. Mas, Ari, mas a gente não precisa dos pastores? Os pastores são professores. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, apacente as minhas ovelhas. Ele não doou. Ovelhas não eram de Pedro. Ele não doou as ovelhas dele para Pedro. Ele disse: tu me amas, Pedro. Pedro disse por 3 vezes, já triste já. Te amo, Senhor. Apacente as minhas ovelhas. Então, se você estiver com um pastor que ele não tem o entendimento de apacentar você, chuta que é laço. Chuta que é laço. Então, tem muita gente hoje. A Bíblia é clara, aparecerão falsos profetas, e está em cheio. Então você precisa cada vez mais se dedicar à palavra de Deus, ok? Porque tem muita gente séria, muita gente dedicada ao reino de Deus, mas também tem um bocado de gente aí que é um monte de impostor. Cafajestes em ação. Então, vamos falar sobre isso depois também. Rapaz, já terminou nosso programa, vamos lá. Deus abençoe, Deus guarde vocês. No nome do Senhor Jesus. Vai ser em ordem alfabética. André, hoje nós não tivemos nosso prato do nordestino, né? Sim. Cadê o geladinho? Então, ó, vai ficar geladinho. Sabe o que é geladinho? Mas na verdade é um geladão. Foi de mangaba, foi de acerola e de amendoim. Comprado lá no bairro 17 de Março. Show de bola. Um agradecimento à senhorinha que me vendeu o geladão lá. É geladão, porque ali não é geladão, não. Já foi. Eu trouxe 15. Alicia, Rafael e Anne já detonaram. Então, nos bastidores estaremos provando do geladinho, que é geladão. Aquele abraço. Deus te abençoe. Pode crer.